Estamos aqui em Flores, no coração da Guatemala, e estamos nos preparando para uma aventura no coração da selva para poder desbravar antigas ruínas da civilização maia. Eu vou mostrar para vocês um antigo altar utilizado para sacrifícios humanos. Vocês vão ver eu empurrando o ônibus no meio da lama, perdido no meio da selva, e eu vou contar para vocês o que ninguém fala sobre essa antiga civilização. Vem comigo! Bom dia, pessoal. 4 horas da manhã, tudo escuro e a gente já tá de pé. Sim, vamos para nossa aventura do dia. Esse é o lugar mais esperado aqui de Flores. E aqui, jogo rápido para variar. Eu esqueci o ticket, tive que voltar correndo para poder buscar. Já tô todo suado essa hora da manhã, mas deu certo. Estamos aqui na vanzinha. Daqui a pouco a gente tá saindo para poder ir para Tikal. Foram aí mais ou menos 2 horas de transporte para poder chegar aqui. O ônibus para na entrada do parque, você desce e compra as entradas, que são 150 quetzales para turistas. Tem um restaurante, tem banheiro, tem algumas coisas ali. E a partir de agora começa o passeio mesmo pelo sítio arqueológico. Ali atrás de mim tem uma ceiba. E eu estava explicando que é a árvore sagrada dos maias que liga aqui o nosso plano ao céu, e também é uma árvore que é símbolo da Guatemala. Essa árvore vocês acabaram de ver aí atrás, tem mais ou menos 150 anos. E aqui é impressionante a quantidade de animais. Aqui em cima de nós agora está passando uma família de macacos com bebês. Também tem jaguares, tem cobras, várias espécies de pássaros. Conseguiram ouvir? E uma coisa muito legal que o guia falou com a gente, esses caminhos aqui todos, por onde a gente está passando, são caminhos antigos. São caminhos que foram descobertos por arqueólogos, são do tempo maia e são propositalmente feitos nessa cor mais branca. Eles faziam as estradas assim, poder refletir mais facilmente a luz da lua, para eles poderem fazer caminhadas também durante a noite, aqui no meio da selva. Toda essa área aqui que a gente está passando, vocês vão ver que é uma área bastante plana. Isso aqui é um aterro artificial que foi feito pelos maias. Os maias chegaram aqui há muito tempo atrás, é difícil de fazer uma datação exata, chegaram aqui como caçadores, coletores, e aos poucos foram estabelecendo parte de sua civilização. Lembrando que os maias não eram um império, eram mais como cidades-estado, mais ou menos igual acontecia ali na Grécia. Na época do ápice, né, aqui de Tikal, tinham mais ou menos 300 mil pessoas que moravam aqui. 60% delas eram pessoas pobres que moravam, na verdade, fora da cidade. E o resto morava aqui, na parte de dentro, que era a realeza, os governantes, os sacerdotes, os arquitetos e tudo mais. Aquela pirâmide ali, ela é completamente fechada por dentro. Não tem como você entrar, mas você consegue subir, e lá de cima eles conseguiam ver as constelações, conseguiam estudar os corpos celestes. E sobre o simbolismo, ali uma passagem bem na minha frente, com 9 portas que simbolizam os 9 percursos, né? Eles acreditavam na ideia da reencarnação. Então você morria, você passava pelos 9 estágios do submundo para poder depois renascer novamente em um movimento cíclico. Mas você deve se perguntar, por que fizeram uma cidade aqui no meio do nada? Então aqui a gente está 150 metros mais alto do que a outra parte lá de Flores, apesar da outra parte ser na beira do lago. Mas aqui eles teriam essa visão privilegiada do céu, sobretudo. E isso era muito importante para a cultura deles, porque eles se guiavam por calendários astronômicos e principalmente pela lua. E daqui dá para ter uma visão privilegiada disso. E a cada 20 anos, eles construíam
outra praça. Ou seja, com isso a gente consegue ter uma dimensão do tamanho aqui desse espaço. A maior parte de Tikal a gente não consegue nem visitar, está coberta pela selva. Ali no fundo nós temos um altar de sacrifícios, e os sacrifícios aconteciam de 3 formas diferentes. Existiam os sacrifícios de animais, os sacrifícios humanos e os auto-sacrifícios, porque nesse período de cada 20 anos, como simbolizava um período muito importante para eles, era como um governante, o rei, chegar ali naquele altar e cortar um pedaço do próprio dedo, ou a língua, uma orelha, colocar aquilo para queimar, para poder a fumaça subir e agradar os deuses. E essa aqui é a praça principal de Tikal, onde você tem os templos aqui na minha frente. O templo número 2 e aqui atrás de mim o templo número 1, os templos que se completam, então todos eles são cheios de significados. Todo o espaço é público, as pessoas viam umas às outras, não existia o conceito de privacidade como a gente tem hoje. Então sim, existem quartos para dormir, mas eles são pequenos e nem portas assim eles costumam ter. As pessoas podiam entrar livremente ali nos lugares e ver umas às outras, inclusive escutar umas às outras. Aqui onde a gente está, bem aqui no meio, se origina o nome da cidade, Tikal, que tem a ver com a sonoridade da ave, inclusive da ave Quetzal. Se você bate palmas aqui, dá para ouvir muito bem esse eco. Esses daqui eram os quartos deles. São pequenos, porque os quartos eram basicamente para dormir. A vida pública toda acontecia em espaços abertos. Estamos aqui no topo de mais um templo, no meio da selva. É muita subida, é muito calor, é um sol muito forte, é muito úmido, mas vale a pena o esforço. Olha essa vista, a gente no meio da selva e o topo dos outros templos bem ali na nossa frente. Uma experiência que marca a vida da gente. Esse foi o caminho que fizemos então. Saímos aqui, passamos aqui por aqueles primeiros templos, viemos aqui para essa praça central e agora estamos ali em cima no templo 4, aqui. E esse aqui é o templo do pôr do sol. Então você tem que imaginar essa floresta aqui, grande parte sem as árvores que eles usavam para fazer recursos naturais, o sol ali naquele canto se pondo e pintando tudo isso aqui atrás de mim de laranja. E aqui atrás de mim, o último templo do dia, o templo número 5, que eu achei o mais grandioso, me impressionou bastante. E é isso, pessoal, acabando o passeio aqui agora e estamos voltando para a cidade. Bom dia, pessoal, mais um dia começando. Hoje a gente vai para um parque mais desconhecido chamado Yasha. Então acho que vai ser bastante interessante, mas antes eu vou mostrar o nosso quarto aqui para vocês, como que é o nosso quarto aqui na Guatemala. Então, ó, esse daqui é o nosso quarto, dona Andressa. Nosso quarto aqui tem uma área legal, ó, caminha de casal. Aqui o nosso banheirinho, que tem uma estrutura legal, chuveiro. E aqui na nossa frente, a coisa mais importante, se você vier aqui para Flores, que é um ar-condicionado. Esse quarto aqui está saindo por 280 quetzales a diária, que é um preço justo, bem arrumadinho, no meio da ilha de Flores. Olha, saindo aqui tem um espacinho comum, que é bastante legal também. Temos aqui geladeira, tem fogão, tem os utensílios, ali no canto uma pia para poder lavar as coisas. E hoje um diazinho nublado, tá até com uma chuva bem fininha.
O tempo bastante fresco, tá fazendo aí 24, 25 graus. O pessoal aqui da cidade tá sentindo. Pra gente tá ótimo, pra poder andar na rua, tá super fresquinho, tá legal. A gente vai sair para poder comer alguma coisa e depois a gente sai para poder conhecer mais lugares históricos. Já começou a aventura, o ônibus não subiu, juntaram todos os homens para empurrar, desceu todo mundo e não rolou. Ficou lá atrás, vamos caminhando, não somos fortes o bastante. E chegamos, depois de uma caminhada de 2 quilômetros, estamos aqui. E é isso aí, pessoal, estamos aqui no alto da pirâmide mais alta de Axá. Tô aqui falando baixinho para poder respeitar o silêncio, a calma aqui desse lugar. E olha só essa vista, vale muito a pena. É um lugar bem menos turístico do que o Tikal, fica realmente no meio da selva. E se você vier aqui, não deixa de conhecer esse parque, que é um parque muito legal. É bem mais selvagem, muita vida selvagem, bem menos movimentado. Muito bom. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês o tamanho do caminho que a gente está passando. São 10 metros de um lado ao outro. É um caminho que foi restaurado. Vai dali da borda da floresta até ali na outra borda. Um antigo caminho maia que foi restaurado e era utilizado para as construções, para poder facilitar a passagem das matérias. A gente subiu bastante, chegamos aqui no topo das árvores e aqui a gente está no meio dos macacos aranha. É um bando passando bem em cima da gente aqui nesse momento. Eu sempre tenho a impressão aqui que a natureza é muito impressionante. Os pássaros, os macacos, os animais ficam muito à vontade, chegam muito perto da gente. E é isso aí, pessoal, aqui agora são 6h30 da noite, estamos aqui já na nossa vanzinha para poder voltar, são 2 horas até a cidade. Por hoje é isso, pessoal, estamos nos preparando para a nossa próxima aventura em um lugar ainda mais remoto, no meio do nada e completamente maravilhoso. Se você ficou curioso, acompanha comigo e se quiser ver como começou essa aventura aqui em Flores, clica aqui. Até a próxima. Tchau!